Como nós, meus santos, como hoje também, infelizmente, na sociedade do mundo inteiro, as pessoas tendem, infelizmente, infelizmente aqui com letras garrafais, muitos celebram o chamado Halloween, Dia das Bruxas. Então lancemos também, vamos pegar este conteúdo e tentar olhar essa realidade a partir disso. O que é o Halloween? É a festa do diabo, do orgulhoso por excelência. O diabo nunca cometeu um pecado contra a pureza. O diabo tinha conhecimento profundo das realidades espirituais. O diabo, sim, tinha aquela determinação, isto é, de se decidir e ir em frente e para sempre na sua decisão. Mas ele se rebelou contra Deus, achando-se que poderia desobedecer a Deus por causa do orgulho no seu coração. Pois bem, é este ser maligno e mau, este ser terrível que a sociedade do mundo celebra com tanta tranquilidade. E aqui, meus santos, eu não vou pegar a origem histórica dessa festa de Halloween, porque o tempo não permite e também não é a ocasião, mas eu gostaria de dizer o que é essa festa para os satanistas, o que é que eles dizem dela, para que você, ouvindo isso dos próprios satanistas, você se pergunte: mas isso então é adequado para um cristão celebrar? É adequado que um católico celebre? Ah, padre, você pode dizer, mas lá na origem, não já foi até mesmo uma festa cristã? É, meu santo, foi uma tentativa da igreja de evangelizar já uma tendência pagã existente ali na cultura céltica, mas já existia esta tendência deste culto a seres obscuros. Então foi uma tentativa da igreja, mas que com a repaganização do mundo, isso já se perdeu novamente. E hoje, como infelizmente a igreja, nós cristãos católicos e os cristãos já não conseguem mais formar cultura, infelizmente isso é uma verdade. Não adianta nós querermos viver como cristãos a festa do Halloween, do Dia das Bruxas, porque o mundo não interpretará tal qual, e nós faremos propaganda do diabo. Então, para os satanistas, hoje é o ano novo, né? É festa de ano novo satânico, assim como a igreja no advento, ela inicia um ano novo. Existe o ano novo litúrgico para os cristãos católicos, existe o ano novo para os satanistas. E como é que eles celebram este dia? Eles celebram com profanações da Eucaristia. Então, neste dia, principalmente, muitas Eucaristias são roubadas. Neste dia, isso aqui não precisa nem ter fé, né? Fé humana, falo. Não, é só você olhar, por exemplo, os dados da polícia americana ou dos países em que o Halloween está muito entranhado. Neste período, este período é o que mais se observa o que? Sumiço de crianças. Crianças que são raptadas para serem submetidas a rituais satânicos. As pessoas, os jovens satânicos, eles se engravidam meses antes, para neste período abortar as crianças e sacrificá-las. E isto são coisas que os próprios satanistas falam, aqueles que se converteram, por exemplo, eles falam que é isso que é realizado.
quando eles conseguem, por exemplo, sequestrar um sacerdote e sacrificá-lo, para eles também é uma glória derramar o sangue, oferecer ao diabo o sangue de um sacerdote sacrificado. Então, isso eles mesmos dizem, sejam os livros satânicos, sejam aqueles que se convertem depois e falam aquilo que eles realizavam em seus rituais e outras coisas que não convém falar, porque só vai contaminar o nosso imaginário, entendeu? E pode influenciar pessoas desequilibradas a quererem fazer algo semelhante. Então é óbvio que não é adequado que um cristão isso celebre, que um cristão se vista de demônio, de bruxa, em formas horrendas, para celebrar algo que só tende a destruir cada vez mais a cultura cristã e destrói no imaginário natural da criança a repulsa ao diabo, que vai colocando subliminarmente no imaginário da criança que o diabo é brincadeirinha, de que vestir-se de demônio, vestir-se de monstro, quer dizer, essas coisas feias, não tem problema. E a criança vai crescendo nesta cultura de que o diabo, se é que ele existe, não é tão ruim assim. Isso vai entrando, e não tenham dúvidas, porque se você hoje pegar uma criança e você a expuser a esta cultura, ela terá muito menos relutância que tinha há 30 anos. Quando você dizia de vestir alguém de bruxo, de bruxa, depois de toda a cultura de Harry Potter e companhia, uma criança hoje em dia não vai ter tanta repulsa. Se você encontrar um padre exorcista que tenha experiência de exorcismo, ele vai dizer o mal espiritual causado às crianças e às famílias quando elas se submetem, quando elas se entregam a essas realidades, quando elas brincam com o fogo. Os que brincam com o fogo perecerão. E é interessante, imagine, os prédios cristãos, as escolas públicas e até mesmo algumas escolas cristãs tiram o crucifixo. Por quê? Porque, nessa escola pública vem gente de toda a religião, então não deve ter um crucifixo que é um símbolo católico. Escolas católicas que até para não ofender alunos que não são, que absurdo, né? Uma escola católica, para não ofender alunos que não sejam católicos. Mas ele veio para uma escola católica. O que é que você veio procurar no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Perguntou São João Batista. Ora, o que é que você veio procurar numa escola católica? O ensinamento católico. Então, escolas católicas que tiram o crucifixo, mas no período de Halloween eles celebram o diabo. Quer dizer, o crucifixo não, mas o diabo sim. As culturas, a Europa que com todo esse receio de impor Cristo para as pessoas, mas na Europa e nos Estados Unidos, o quanto esta festa diabólica está entranhada. Então, muitos, quer dizer, todos os exorcistas, eles dizem, isso não é brincadeira. Se você encontrar um exorcista e você perguntar, padre, a festa de Halloween, ela pode ser celebrada, brincada? Um cristão pode frequentar uma festa dessa? Absolutamente não. Isso faz um mal terrível à alma das pessoas, e elas nem se dão conta disso. Então, meus irmãos, hoje então, neste último sábado do mês de outubro, neste dia que infelizmente muitas blasfêmias, ofensas são feitas a Deus, à Virgem Maria, às coisas santas,
neste dia em que pessoas sofrem violência no mundo inteiro. Não pensemos somente aqui no Brasil, que graças a Deus não é algo tão forte quanto nos Estados Unidos, por exemplo, que é algo assim muito forte, mas muito forte. É como se fosse um Natal, um Ano Novo. É algo muito forte naquela cultura. Então vamos fazer um desagravo da nossa parte, fazer atos de amor à Eucaristia. Se você não tiver condições de ir a uma igreja e adorar Jesus lá no sacrário, que você adore Jesus no seu coração, que você diga: Senhor, eu te adoro, eu te venero, eu te aceito, Senhor, como o meu Deus e Salvador. Eu creio, Senhor, na presença, na tua presença na Eucaristia. É interessante que os satanistas, eles não duvidam da presença de Jesus na Eucaristia, por isso a profanam. Eles não a profanariam se não soubessem que ali era Jesus, que ali é Jesus. Então isso é uma vergonha para nós católicos, muitas vezes, que cremos, mas cremos de uma maneira tão superficial, tão medíocre, que recebemos Jesus, mas não com toda aquela adoração. Então você que hoje aqui vai comungar, você que acompanha pelas redes sociais e que terá a oportunidade de hoje comungar, ou de amanhã comungar, que você então, ao receber Jesus, que você suplique a Jesus a graça de adorá-lo mais verdadeiramente, de adorá-lo com mais profundidade. Suplique a misericórdia de Deus pelos pecados que são cometidos, até mesmo por cristãos católicos. Reparemos as ofensas feitas a Deus, à Virgem Maria, aos santos, às igrejas. Então sejamos reparadores, não passemos simplesmente estes dias de uma maneira comum, não, mas que haja uma atitude reparadora. Ofereçamos a nosso Senhor pequenos incômodos, sacrifícios nossos. Jesus, eu te ofereço. Você está com uma dor de ouvido, você está se sentindo com o corpo dolorido, ofereça a Jesus este sofrimento. Una o seu sofrimento ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo pela conversão desses pecadores. Porque é claro, quando uma pessoa tão terrivelmente ligada ao pecado, ela se converte, ela se torna um instrumento de conversão para outras pessoas. Que quando um satanista vem e diz: olha, eu vivi isso, eu vi que fizeram isso, e eu sei que isso é real, isso como que cai mais profundamente na nossa mente e no nosso espírito a realidade do diabo. E não digo isso para assustar, uma homilia de terror e de medo, não, mas o mundo espiritual existe. São Paulo, acho que foi ontem, se não foi ontem, foi antes de ontem, São Paulo dizia: não é contra seres de carne e sangue que nós lutamos, mas contra principados, potestades, tronos espalhados pelos ares. É contra o diabo que nós lutamos. E nós às vezes, bobos, achamos que nós lutamos e temos problemas simplesmente é com pessoas, não vendo que existe toda uma realidade espiritual que subjaz tudo isso. Então peçamos a Nossa Senhora que nos ilumine, que ilumine a nossa inteligência, que ilumine o nosso coração, para que hoje, amanhã e depois, mais do que nunca, nós nos dediquemos às coisas espirituais. Nós recebamos Jesus na Eucaristia com mais adoração. Nós reparemos o coração de Jesus, da Virgem Maria e as ofensas feitas aos santos. E que nós também rezemos por aqueles que se encaminham, que entram neste caminho do mal, para que Deus misericordiosamente os tire deste caminho e não permita que os nossos filhos e aqueles por quem rezamos nele entrem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.